Boa noite, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato balanço, para fazer uma avaliação do Ministério da Cidadania. Está aqui com a gente no estúdio o ministro Ronaldo Vieira Bento, para falar um pouquinho do trabalho desse ministério criado no governo Bolsonaro. Ministro, muitíssimo obrigado pela sua presença, boa noite ao senhor. Boa noite, Lacombe, boa noite a todos que nos assistem, o Silvio, o Alan aqui também presentes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Vocês. Pois é, Silvio Navarro, meu companheiro aqui de Rede TV, com a gente hoje para esse bate-papo com o ministro, e o economista Alan Gani, também parceiro já de longa data. Alan e Silvio, obrigado aí a vocês pela presença. Obrigado, Lacombe. Ministro, Ministério da Cidadania, né, a fusão de dois ministérios, né, criado no governo Bolsonaro, o senhor é ministro desde março, né? Como é que funciona esse ministério e quais são os objetivos principais do seu ministério? Olha, como o Ministério da Cidadania, ele é o braço social e esportivo do governo federal, né? Estou ministro desde março, mas acompanho já o atual governo do presidente Bolsonaro desde a transição em 2018, quando eu cheguei. Então, participei ativamente, né, da reestruturação da esplanada dos ministérios, que era um dos compromissos do presidente Bolsonaro, em estar fazendo ali uma adequação para que a máquina pública ela fosse mais eficiente. E com isso, né, houve algumas junções de ministérios. Lá no Cidadania hoje está o desenvolvimento social e esporte, né? Toda a pauta social, de assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, que a responsabilidade ali da coordenação é do Ministério da Cidadania, como também a pauta do esporte, a inclusão social por meio do esporte. A gente teve um trabalho grande aí no início do nosso governo para a gente retomar essa pauta do esporte como ferramenta de inclusão social. Então, tem se mostrado acertada essa política, o esporte tem entregue bastante, o Paz e Desenvolvimento Social também, né? Haja vista a quantidade de programas aí e de ações, né, que essas duas secretarias especiais têm entregue à população brasileira. E falaremos muito hoje aqui do Auxílio Brasil, né, que talvez seja o assunto principal da nossa conversa aqui. Alan, você. Vamos lá, ministro, por falar em Auxílio Brasil, foi enviado para o Congresso Nacional o orçamento de 2023 e o auxílio no valor de R$ 400. Caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, seria possível passar o auxílio para R$ 600, como ele já sinalizou? Da onde que viriam esses recursos e como garantir a sustentabilidade fiscal do Auxílio Brasil em R$ 600 nesse caso? Olha lá, primeiro dizer que o Auxílio Brasil é um auxílio, um programa que ele é permanente de transferência de renda. Então, diferente do que foi ventilado, inclusive, recentemente, que o programa iria acabar em dezembro, né? Uma desinformação tremenda e uma responsabilidade com as mais de 20 milhões de famílias que hoje são atendidas diretamente pelo Auxílio Brasil. Então, primeiramente, gostaria de deixar claro a essa população, né, essas pessoas que são assistidas pelo programa Auxílio Brasil, de que o programa ele é permanente e não vai acabar em dezembro. Segundo, bom, na campanha de 2018, disseram que o presidente Bolsonaro, se eleito, acabaria com Bolsa Família, né? E acabou surgindo o 13º do Bolsa Família. A mesma tática parece estar sendo adotada, espero que as providências sejam tomadas com relação a isso, porque chega a ser uma crueldade. Estamos falando com pessoas de baixa renda, né? População na pobreza, na extrema pobreza, né? Que esse auxílio do governo federal faz a diferença, principalmente no momento pós-pandemia. O Brasil está em momento de recuperação econômica e social, né, que é o outro mote que o presidente sempre fala, que o desenvolvimento econômico ele tem que andar lado a lado com a responsabilidade e com a proteção social da nossa população, né, que uma coisa não pode andar sem a outra, visto que, quando a economia vai mal, o primeiro que sofre é justamente a população em situação de vulnerabilidade, é justamente a população mais pobre. Então, parece que a tática aí sendo utilizada é a mesma, mas que a gente pare com essa desinformação, pare com essa fake news que está sendo colocada hoje, a gente tenha mais responsabilidade com a população do nosso país. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o Auxílio Brasil chegou em dezembro do ano passado como uma mudança de conceito no programa de transferência de renda. Então, para além de um valor mínimo muito maior do que era aplicado anteriormente, né, no programa anterior, que famílias recebiam R$ 45, R$ 50. Então, logo de cara, o Auxílio Brasil oferece um patamar mínimo de mais de 10 vezes esse valor, R$ 400, que era o valor mínimo desse benefício.
para as famílias, além de zerarmos a fila, ou seja, todos que estavam no cadastro na situação de pobreza extrema foram contemplados com auxílio, foram contemplados com o programa Auxílio Brasil logo na chegada dele. Então, essa mudança de conceito do programa Auxílio Brasil, ele é alicerçado nessa responsabilidade fiscal, né, visando garantir também a geração de emprego e renda. Então, um dos objetivos do Auxílio Brasil, está inclusive na lei que instituiu o Auxílio Brasil, é essa promoção da autonomia social para essas famílias, porque a gente viveu durante muito tempo, né, com um programa de transferência de renda que era um verdadeiro aprisionamento para essas famílias. Então, famílias com 10, 15 anos recebendo o programa, sendo que era praticamente impedia que elas buscassem a sua emancipação, visto que saía do programa de permanência e não tinha garantia do retorno. Pegava-se uma fila, né, para poder retornar esse programa. Então, o Auxílio Brasil já chega com esses dois pilares básicos, né? Estender a mão do Estado no momento de dificuldade para essas famílias que precisam, né, sem aprisioná-las. Ou seja, queremos ser um trampolim na vida delas e não uma âncora, como a gente estava vendo o outro programa, né, caminhando para esse sentido. Então, um programa que você fica com a família 10, 15 anos, né, recebendo e não consegue fazer com que ela saia da situação de pobreza, é um programa que fracassou. Então, o Auxílio Brasil vem para mudar essa realidade. A gente fala sempre disso, né? Temos pensamentos liberais aqui, Silvio, Alain e eu, que o sucesso, o grau de sucesso do programa social se mede pela quantidade de pessoas que conseguem deixar o programa e não pela quantidade de pessoas que são absorvidas pelo programa. Quantas vezes a gente já falou isso, Silvio? Muitas. Margaret Thatcher, isso, Reagan. Então... Exatamente. E acho que o ministro traz um ponto aqui que a gente poderia detalhar um pouco mais, ministro, que é justamente essa porta de saída que o senhor está dizendo que o programa oferece e não a dependência absoluta que o programa anterior, que o modelo anterior ofereceu aí por mais de uma década, né? É isso, é um programa, né, que promove uma assistência social da autonomia. Então, nós queremos que dá oportunidades para essas famílias. Para isso, aí a gente tem outras ferramentas, como o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, né, que é um incentivo ao esforço individual, né, onde hoje a Isso pessoa... é programa de capacitação, ministro? É um programa de incentivo que, primeiramente, a pessoa ela quer empreender. Então, ela pode constituir uma microempresa individual que ela não perde o Auxílio Brasil. Pelo contrário, ela vai receber um incentivo de mais de R$200 por mês. Ou seja, se ela recebe um mínimo de R$600, ela vai passar a receber R$800 durante 24 meses, para poder, com esse recurso e mais a sua carteira assinada, ela consiga melhorar a qualidade de vida de suas famílias. Então, a gente está dizendo para a população em situação de vulnerabilidade social do nosso país, nós estamos aqui prontos para lhe acolher, mas sem lhe deixar dependente de um programa de transferência de renda. Você pode arriscar, você pode ir para o mercado, você pode constituir a sua empresa, você pode procurar o seu trabalho formal, tá certo? Porque nós estamos aqui para garantir, inclusive, o seu retorno imediato, caso haja uma queda novamente na sua renda. Então, não pega fila para essas famílias que saíram por essa regra de emancipação. Então, esse contexto de um programa social, né, com esse foco, né, ele tem dado resultados, inclusive imediatos, Alain. Quando a gente vê que já em 2022, para cada 100 famílias que entram no Auxílio Brasil, está se gerando uma média de 37 empregos formais. Ou seja, a gente quebra aquele paradigma, né, do assistencialismo puro, certo? Que gerava o quê? Divisão no nosso país, né? Porque a pessoa que procurava algum trabalhador ou que estava fazendo uma diária, qualquer coisa que o valha para assinar a carteira, a pessoa respondia, não assine não, que eu estou pendurado aqui no bolso, eu não quero perder o bolso, não. É melhor garantir o bolso. E isso criava uma divisão de classe no nosso país. Então, por um lado, essa população em situação de vulnerabilidade que queria garantir o seu direito, um direito a uma proteção social mínima do Estado, né? E, por outro lado, a classe, né, de empreendedores, a classe produtiva, querendo desenvolvimento, querendo geração de emprego e renda. Quando você não impede essas famílias de ingressar em um trabalho formal, de empreender, você está oferecendo oportunidades. E é isso que o Auxílio Brasil vem para colocar para a população. Garantir oportunidades. Que a oportunidade ela vai trazer o quê, Lacombe? Renda.
E renda é sinônimo de liberdade. Essa é a palavra-chave. E as pessoas querem, ministro, caminhar com as próprias pernas. Mas é isso. É difícil achar, assim, um preguiçoso, alguém que queira se encostar no Estado. No fundo, acho que, de um modo geral, é a percepção que eu tenho, as pessoas querem trabalhar e não ser, assim, tuteladas pelo Estado, não serem independentes do Estado. Estou errado? Perfeitamente. Não à toa, o melhor programa social é o emprego. É o né? emprego. Então, a geração de emprego e renda... Isso é Reagan. Isso é Reagan. Que depois teve um político aqui que também andou falando. Mas deixa pra lá. Deixa para lá. É isso que a gente buscou. Então, a gente quebrou essas amarras, né? Quebrou esse paradigma, né? Tirou, né, esse impedimento, né, para a população, deixa a população hoje em situação de vulnerabilidade, tá certo? Tranquila em buscar a melhoria da sua qualidade de vida, da sua autonomia, a sua geração de renda, né? E a partir daí ela ter um ganho em escala, e é isso que a gente procura para o nosso país. O país todo desenvolve, lado a lado, desenvolvimento econômico, proteção social. Com relação, aqui já puxando, fazendo um link aqui, já rapidamente na pergunta que o colega fez, para não dizer que eu estou escapando aqui de uma pergunta, você sabe que o nosso perfil é também de estar deixando as coisas bem transparentes, né? A gente começou com um piso de R$400 ano passado. Isso é quase 10 vezes o piso que era o do Bolsa Família, né? De R$45, R$49. E não tinha na previsão da Peloa em 2021. E nós conseguimos. Então, formas há. E há também um compromisso prioritário do presidente Bolsonaro em manter o benefício no patamar mínimo de R$600 em 2023. Então, e tudo isso dentro da responsabilidade fiscal. Então, conversamos muito bem com a economia, com o ministro Paulo Guedes, com todos os integrantes da economia. A área social, ela não anda para um lado e a economia anda para o outro no governo federal. Aliás, essa é uma outra característica, né, que me impacta bastante ali nessa função de ministro que eu assumi esse ano, é que todos nós, né, que estamos ali, né, nesse dia a dia, na função de ministro, na função de secretário, integrantes do governo federal como um todo, somos alinhados, né, com os mesmos valores, os mesmos propósitos. Então, não existe disputa, não existe briga, porque o objetivo é comum, né? O objetivo é o bem da sociedade brasileira, o bem do povo brasileiro, e com isso as coisas caminham de uma maneira mais fluida, de uma maneira correta e assertiva também. Por isso que a gente vê tantas entregas. Ministro, ainda sobre a questão da porta de saída, porque sem dúvida nenhuma o desenvolvimento do país e a melhoria de vida das pessoas passa por essa porta de saída que a gente está falando aqui. O Ministério oferece janelas de oportunidade de capacitação para essas pessoas, cursos, agricultura urbana, enfim, algum tipo de modalidade ou alguma interface com outros programas do próprio governo para que a pessoa aprenda um ofício, né? Para que ela consiga, essa porta de saída mostre para ela um horizonte que ela não volte mais para aquela situação de vulnerabilidade. Esse é um dos objetivos principais. É capacitar essa população em situação de vulnerabilidade social para que ela consiga empreender ou conseguir um trabalho formal e que, com isso, né, saia dessa situação, tenha uma superação da sua situação de pobreza e consiga a tão sonhada autonomia. Para isso, nós temos várias ferramentas que compõem o Auxílio Brasil. Dentre elas, você falou a questão da produção rural, da agricultura. Afinal de contas, estamos num país que tem essa propensão, um país que produz 1 a cada 5 pratos de alimentos no mundo. Então, temos essa característica muito forte no nosso povo. Então, nós temos um desses auxílios, uma dessas ferramentas, uma dessas portas de saída, como você chamou, chamado Auxílio Inclusão Produtiva Rural. Esse Auxílio Inclusão Produtiva Rural, ele é voltado para a população da zona rural do nosso país, aqueles pequenos agricultores, sejam extrativistas, né, sejam povos tradicionais, como os quilombolas, como os indígenas que querem ali, já estão tratando de alguma forma a sua produção, e a gente dá um incentivo, né? Além do piso do Auxílio Brasil, nós estamos R$200 a mais para essa população durante 36 meses. Já temos 6 mil famílias cadastradas. E esse dinheiro é para quê, Silvio? É para que possa comprar os implementos básicos necessários e iniciar a sua produção, para a partir dali sair do Auxílio Brasil e entrar em um outro programa, fazendo um link, tendo essa visão sistêmica, né, dos benefícios sociais do governo federal, que chama-se Alimenta Brasil, que foi instituído, inclusive, na mesma lei do Auxílio Brasil, só que é pouco falado.
que é um programa que ele fomenta a pequena produção rural, né, e garante a compra desses pequenos produtores pelo governo federal. Então, compramos, né, até R$12 mil por ano de produção desse pequeno agricultor, que já está ali com sua produção já iniciada, e garante para ele uma renda, né, mínima, baseada, alicerçada na sua produção, no seu esforço individual. Então, essa é uma das portas de saída do Auxílio Brasil e a conexão entre o Auxílio Brasil, que é um programa voltado para a família na extrema pobreza, né, que não há ali nenhum tipo de renda ou uma renda que é muito baixa, né, e saia para um outro programa que garante essa compra direta com doação simultânea, que aí a gente está premiando o esforço individual, a gente está garantindo ali, né, também uma segurança alimentar e nutricional, né, não só para a família em situação de vulnerabilidade, como também todo o entorno, visto que a destinação desse produto, ele vai para um banco de alimentos. Então, temos uma rede lá, como chamada rede de bancos de alimentos, né, no nosso país. A GESP aqui é um dos exemplos, né, foi cadastrado recentemente, e que essa doação, ele vai para aquelas famílias, né, também em situação de vulnerabilidade social, garantindo aí um sistema, né, de segurança alimentar e nutricional do nosso país. Então, é nesse ponto que os programas eles se conversam, né? Daí a importância de estar sempre, sempre focado, né, junto com o outro, para a gente conseguir avançar nessas pautas. Alan. Uma vez que a pessoa arrumou um emprego, existe um tempo, uma carência para abandonar o programa? É automático? Como que isso ocorre? Beneficiário do Auxílio Brasil. Assinou a carteira. Constituiu uma microempresa individual. De imediato, ele já começa a fazer jus ao benefício, ao incentivo de R$200 por mês. Durante 24 meses. Né? O prazo máximo é 24 meses, que é o que chamamos de regras de emancipação. Nesse período se consolida ali o empreendedorismo, né? Principalmente com relação às mulheres. Alan. Um dado interessante é que mais de 16 milhões e meio de famílias brasileiras que são integrantes aí do benefício Auxílio Brasil são chefiadas por mulheres. É um benefício por família? Um benefício por família. Temos as famílias monoparentais, temos as unipessoais, mas é um benefício por família. O Auxílio Brasil hoje, ele contempla 20 milhões, mais de 20 milhões de famílias brasileiras, sendo beneficiários diretos 53 milhões de pessoas no Brasil. Então, é um número significativo, a gente vai para 25% aí, praticamente, da população brasileira, que hoje, né, é beneficiário direto do Auxílio Brasil, sendo 20 milhões e 200 mil chefes de família ou responsáveis familiares. Desse total, quase 85% são mulheres chefes de família, mães, avós, que estão ali dando duro para poder sustentar os seus entes queridos ali na sua casa. Então, as mulheres, né, que são ali beneficiárias do Auxílio Brasil, que já têm alguma atividade, né, produtiva, às vezes faz algo para cozinhar para fora, às vezes tem ali um serviço de costura ou um serviço geral, ela hoje tem ali a oportunidade de constituir a sua microempresa individual, que não sai do benefício, e com isso, né, receber o PIX no pagamento do seu serviço, que foi instituído também pelo governo Bolsonaro, mas que hoje é a forma, né, a transação mais utilizada, principalmente entre os micro e pequenos empresários no Brasil, né, sem custo. Então, essa pessoa que beneficiário do Auxílio Brasil, que constitui a sua microempresa individual, já faz jus, já pode receber nessa mesma conta que recebe o Auxílio Brasil, o pagamento pelos seus serviços. No caso é a MEI, né? MEI. Sim. MEI. Até um teto anual de... MEI ou pequeno, porque aí a gente entra na regra da renda per capita para permanência no programa. Mas o fato é que, além de permitir a constituição, de fato, da microempresa individual, você tem o retorno garantido, né, após essa regra de emancipação que a gente colocou de 24 meses. Né? Então, é um conjunto, né, de ferramentas, né, é um conjunto de atribuições, né, que a gente consegue inserir no contexto do Auxílio Brasil, que dá segurança a essas famílias
a sair aí para um empreendedorismo. O Vale Gás está incluído no Auxílio Brasil? O Auxílio Gás, ele é um à parte. programa à parte, ele é um outro programa de transferência de renda, que ele é voltado para as pessoas em situação também da pobreza extrema do nosso país, mas ele é um outro programa, ele é um programa complementar ao Auxílio Brasil. Ou seja, agora, né, no mês de agosto, né, no mês passado, no mês de agosto, as famílias receberam R$ 600 no mínimo do Auxílio Brasil e R$ 110 do Auxílio Gás. Então, aquelas que fizeram jus ao Auxílio Gás receberam aí uma renda mínima de R$ 710, né, para fazer frente às suas despesas. Até pelo o botijão de 13 quilos está muito caro, o preço subiu, então acho que foi uma medida de socorro nesse sentido, né, ministro? Esse valor, Silvio, ele corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. Sim. Então, foi um outro incremento que nós demos aí. Agora, a pergunta que eu ia fazer para o senhor é essa novidade do consignado em relação ao Auxílio Brasil. Como é que o governo está tirando isso do papel e até prestação de serviço, né, para quem estiver acompanhando? Como é que a pessoa contrata, até que porcentagem ela consegue contratar esse consignado? Então, o presidente sancionou recentemente a lei, né, que permite o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. O consignado é uma espécie de microcrédito, então ele está dentro do gênero microcrédito, você tem lá o consignado, né? Uma boa parte dessa população, né, ela está endividada. Pois é. Né? E hoje ela está sem o direito do acesso formal ao crédito. Então ela está recorrendo, né, à agiota, né, está recorrendo ao mercado informal para fazer frente ali à sua necessidade, principalmente no momento de recuperação social pós-pandemia que nós vivemos. Então, esse direito hoje do consignado, ele vem num contexto de democratizar o acesso ao crédito no nosso país, principalmente para uma população, né, em situação de vulnerabilidade social, como um mecanismo, Silvio, de superação dessa pobreza. Então, ele vai fazer jus a esse direito ao consignado, né, já está bancarizado, porque quando começamos lá numa pandemia, né, quando tinha aquela política do fecha tudo, a economia a gente vê depois, né? E não era se puder, não. Era para ficar em casa mesmo com o dedinho em casa mesmo, né? As portas e tudo. Era surfista sendo preso na praia, era praia com um tapume. Porta de loja sendo soldado. Porta de loja, idosos em praças sem poder ir. públicas. A gente viu como foi. Na praia, né, sozinho. A gente viu como foi. Pessoas sendo arrastadas, literalmente. Arrastadas. Então, muita gente teve tolhido o seu direito ali a ganhar o seu sustento. Então, muita gente ficou em situação de vulnerabilidade social, né, temporariamente, por conta dessa situação. E a gente chegou com auxílio emergencial. Chegamos com auxílio emergencial, rápido, assertivo, orientação do presidente Bolsonaro, 68 milhões de pessoas, de famílias beneficiadas. Quando a gente coloca para pessoas, vai para 118 milhões de beneficiários diretos do auxílio emergencial. Então, supera os 50% da população brasileira. E com aqueles invisíveis que o ministro Paulo Guedes falava que 38 milhões de pessoas não tinham conta bancária, não existiam financeiramente ali, ou oficialmente não existiam. Não existiam. Descobriu pessoas, literalmente, né? Assim, E com isso a gente fez um banco de dados bastante robusto no Ministério da Cidadania, que é chamado de Cadastro Único, ou então CAD Único, que é a porta de entrada dos programas sociais. Então, com esse CAD Único e com a bancarização, né, dessa população como um todo, né, junto a essa poupança social que foi criada para essa população, hoje, ter acesso, né, a mais meios de financiamento é um consectário lógico, é uma evolução lógica do direito das pessoas, né, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente vai trocar, muitas vezes, uma dívida, né, com juros caros com uma dívida com juro barato. Então, esse é o nosso propósito, né? Vai vir também junto uma capacitação financeira, né? As instituições financeiras que vão ser habilitadas a conceder esse tipo de microcrédito, elas vão, junto, oferecer uma capacitação e, com isso, né, é mais um incentivo para a superação da pobreza. E quantos por cento? É isso que eu ia perguntar. A margem consignável está determinada por lei 40%. 40%. 40%. Quer dizer, a pessoa ganha 600, ela pode comprometer ali 200. Alain, você que é economista. 260 reais. 240. 240 Isso, reais com o pagamento mensal para um empréstimo que ela vai receber. A gente coloca o benefício básico, né, que é R$400, então ela vai poder comprometer 40% até R$160 por 24 meses, que é o limite máximo de financiamento.
Sendo que, se empreender junto, aí já vem um auxílio inclusão produtiva urbana de mais de R$200, aí ela meio que acaba pagando esse consignado com o próprio incentivo financeiro do governo federal. Ministro, os dados de atividade econômica, eles têm surpreendido positivamente. Serviço, comércio, desemprego caindo, o próprio PIB, enfim. Até que ponto esse programa de transferência de renda, o aumento do Auxílio Brasil, tem ajudado a turbinar a economia pelo lado do consumo? Vou dizer que ele está sendo fundamental, porque quando um programa de transferência de renda, que direciona a população em situação de vulnerabilidade social, esse auxílio, essa ajuda financeira, ele é revertido quase que na sua integralidade ao consumo. Então, já tem estudos dizendo que uma boa parte dos municípios, né, do nosso Brasil, esse incentivo, essa injeção de recurso na economia local corresponde a mais de 10% do PIB desses municípios. Então, isso está fazendo com que a gente tenha, né, um ciclo virtuoso, né, na economia local, com geração de emprego e renda. E um outro pilar muito forte é isso que a gente acabou de comentar agora há pouco, né? O não impedir que as pessoas tenham um trabalho formal ou que consigam empreender. Então, tudo isso somado está fazendo com que hoje o Brasil dê exemplo para o mundo, né, em termos de recuperação econômica e responsabilidade social. Então, temos hoje indicadores aí reconhecidos pelos órgãos internacionais. O Brasil está na contramão do mundo, né, em matéria de recuperação econômica, como também responsabilidade social. Enquanto no mundo a gente está vendo um aumento da situação de pobreza, de extrema pobreza, no Brasil a gente está tendo a queda desses indicadores, pela primeira vez na série histórica. Então, enquanto a extrema pobreza no mundo está aumentando, né, nós vemos o Brasil, a extrema pobreza, diminuindo, por conta dessa assertividade das políticas, né, sem criar divisão, sem criar atrito entre elas, né, a parte social e a parte econômica. Ministro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Claro que no Rio de Janeiro também a gente vê Cracolândia, mas por acaso no Rio eu não passava por esses lugares. Aqui em São Paulo a gente não tem muito como não passar, porque na Avenida Paulista a gente tem ali, não sei o nome daquele túnel que dá acesso à Avenida Paulista. Eu me lembro em São Paulo. Esse túnel, um local que eu frequento muito, um clube de tiro na Alameda Nortman, também tem várias Cracolândias ali em volta. E o seu ministério, ele tem uma ligação também, digamos, ao combate ao uso de drogas, ou assistência aos usuários, né? E a gente vê um movimento dos partidos de oposição ao governo, vamos resumi-los dessa maneira, pela liberação das drogas. Há uma ONG, agora não me recordo o nome, que defende o consumo, que defende a manutenção da Cracolândia, que é um problema muito grave, né? Como é que o seu ministério atua nessa área, combate ao uso de drogas e assistência a usuários que precisam de tratamento? Como é que eu acho que quem defende o uso de drogas nunca teve perto de si ou dentro de sua família próximo uma situação, uma mazela como essa. Não sabe o sofrimento que a família dessas pessoas dependentes químicas passa. Porque só pode ser isso, para defender o uso de drogas no nosso país. Então, primeiro, a gente mudou a política em si. Então, a nossa política é pela abstinência e não pela redução de danos, como vinha sendo implementada. E, junto com essa mudança, né, a gente teve uma separação de atribuições, né? A parte de repressão, né, ao tráfico, né, ficou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, com a SENAD, e a prevenção e recuperação dos dependentes químicos foi deslocada e foi criada uma secretaria no âmbito do Ministério da Cidadania, chamada Senapred. Essa secretaria, ela começou um trabalho de desenvolvimento na recuperação dos dependentes químicos. Hoje nós contamos com mais de 680 comunidades terapêuticas, que são essas associações, né, que fazem esse trabalho de acompanhamento e recuperação das pessoas com dependência química. Já temos mais de 120 mil pessoas que passaram pelas instituições, né, no Brasil desde 2019, um investimento que supera os 200 milhões de reais, muito focado, né, também no conforto espiritual e no fortalecimento dos vínculos familiares desses dependentes. Então, tem se mostrado uma política bastante acertada. As comunidades terapêuticas têm feito um excelente trabalho de norte a sul no nosso país e vamos continuar incentivando, fomentando o trabalho delas. Tem um político que é candidato, inclusive, ao governo de um estado. Mudou de ideia?
Mas antes ele defendia que não há um mínimo saudável para consumo de crack, por Não é o exemplo. único. Tem muitos que mudam de ideia mais ou menos quando começa a campanha eleitoral, né? Depois volta. Recentemente teve inclusive um secretário de Segurança Pública de um estado que falou isso. Recentemente. Então, nós temos realmente que... Ministro, na abertura da nossa conversa, o Lacombe lembrou que a sua pasta, ela agregou, né, ela absorveu a pasta do esporte, o que já foi um dia o Ministério do Esporte. Aliás, foco de corrupção em governos anteriores são fartamente documentados, até no Tribunal de Contas da União, inclusive. O que o governo hoje tem em prática do ponto de vista de política do esporte para a inclusão social, para os jovens? Muita gente não sabe quais são as bolsas possíveis, como é que o governo coloca a mão lá na ponta, nos municípios, na vida das pessoas, dos jovens especialmente. O Ministério da Cidadania recebeu essa atribuição, então hoje é o responsável pela área de esporte, né, do governo federal. E a gente encontrou justamente isso, uma política, mais uma política, né, totalmente desestruturada. Prova disso é que os jogos escolares, os JEBs, né, tinham 17 anos que não eram realizados. Então, superamos um hiato de 17 anos, né, pandemia, ainda fizemos os JEBs no ano passado, que são os jogos escolares, né, meninos e meninas, 12 a 14 anos. Né, isso é uma prova que hoje nós utilizamos de uma maneira muito forte, né, o esporte como um instrumento de inclusão social. Então, primeiro ponto, que o esporte ele nos traz uma série de ensinamentos, né, de valores. A Kombi aqui, como gosta do esporte, acompanhou durante muito tempo. Então, é desde superação ali dos obstáculos, das dificuldades, até o espírito de equipe, disciplina, e isso é importante para o jovem. Está vivendo essa realidade do esporte, né? E mantê-lo longe das drogas. Mantê-lo longe das drogas, fortalecimento dos vínculos familiares e também como exemplos, né, que nós temos de superação, principalmente para a população em situação de vulnerabilidade. Então, começamos assim. Começamos tendo o olhar do esporte como uma ferramenta de transformação social no nosso país. Isso, JEBs, é uma situação que nós conseguimos, né, recuperar. Estamos trabalhando para a volta, né, das atividades físicas no calendário escolar, que também foi retirado. Coisa também difícil de acreditar. Nós estamos aí promovendo outras competições e isso acaba gerando um caminho, né, de volta da atividade física na nossa população mais jovem. Né? Quando a gente fala de população em situação de vulnerabilidade, aí que o esporte se torna ainda mais importante. Então, para isso, nós trouxemos no Auxílio Brasil uma outra ferramenta, que chama-se Auxílio Esporte Escolar. Então, essa família beneficiária do Auxílio Brasil, cujos filhos eles têm um bom desempenho nessas competições que retomamos, as competições escolares, eles recebem um auxílio financeiro de R$1.000 por família, para estar ali adquirindo um equipamento mais apropriado para a prática esportiva e como também um incentivo, tá certo, à prática saudável, que é a prática do esporte. Esse é um ponto, né, imaterial e intangível que a gente tem avançado bastante. Né? O time do esporte é um time excelente, assim como o time de desenvolvimento social. Uma outra coisa muito forte nesse governo, um governo voltado a estar ali escolhendo pessoas certas para o lugar certo, na meritocracia. Então, o esporte tem feito um excelente trabalho. E, além dessa parte, né, de a gente estar fomentando a prática, nós também retomamos a infraestrutura esportiva no nosso país. Tinha obras do legado olímpico, Silvio, lá como que estavam há 8, 10 anos paradas. Então, entregamos de 2019 para cá mais de 4.000 obras de infraestrutura esportiva que estavam paradas no nosso país, de norte a sul. Então, não foi só no Ministério da Infraestrutura que a gente pegou verdadeiros monumentos aos descasos e começamos a entregar isso daí como um legado olímpico de fato para a nossa sociedade. Então, tanto na parte de infraestrutura esportiva, como na parte de fomento à atividade esportiva, caminhamos muito, tá certo? Com esse novo formato, enquanto Ministério da Cidadania. E agora, 1º de setembro, foi o dia do profissional da educação física. Então, manda aqui meu abraço a todos os profissionais da educação física. Graças a Deus, tenho muitos amigos, grandes companheiros nessa área. O presidente Bolsonaro. É formado. Ele é formado em educação física, um profissional de educação física. Um abraço ao presidente. Aqui, né? Um abraço, presidente. Ministro, eu entendo e concordo absolutamente com o que o senhor falou da importância
do esporte amador, do esporte na base, afasta das drogas, mantém o foco, melhora a saúde. Agora, o financiamento da atividade esportiva profissional. Ninguém é obrigado a seguir uma determinada profissão, sei lá, fazer esgrima, né? Por que há um financiamento para atividade esportiva profissional? Dado que o orçamento do governo é limitado, quando a gente destina verbas para um determinado esporte profissional, é menos verbas para a saúde, para a educação. Isso tem diminuído no Ministério? Como é que está esse programa? Olha lá, Bolsa Atleta, né? O foco do incentivo financeiro era para o esporte não profissional. Então, prova disso agora, nas últimas Olimpíadas de Tóquio, 80% da delegação, né, das Olímpicas, né, elas recebiam o incentivo, o Bolsa Atleta do governo federal. Quando a gente vai para as modalidades paralímpicas, esse percentual chega a alcançar quase 95%, né, das medalhas conquistadas pelos nossos atletas paralímpicos, né, elas vieram de atletas que têm um fomento, né, um incentivo do governo federal para o desenvolvimento, para a prática desse esporte. Então, o foco, né, principal são nas modalidades amadoras, nas modalidades hoje não profissionais. Então, a gente continua a fazer isso. Atingimos um número recorde de atletas que eles são hoje beneficiados pelo programa, 6.400 atletas hoje de norte a sul do país, né? E isso é fundamental, justamente pelo aquele critério que você colocou. Então, a pessoa dedica horas do dia ali para estar desenvolvendo a sua atividade, né, esportiva, né, representando o Brasil. Então, é fundamental que o governo federal esteja ali para apoiar os atletas nesse momento. Agora, esse financiamento do esporte amador, né, do apoio aos jovens, inclusão que a gente está conversando aqui, ministro, isso ainda passa muito por ONGs, como passava nos governos anteriores, que inclusive foi ali o foco da corrupção no passado. O presidente Bolsonaro acabou de estender o que chamamos a Lei de Incentivo ao Esporte, aumentando os percentuais. Esses percentuais eles são fundamentais, principalmente para o desenvolvimento da atividade desempenhada pelos clubes. São clubes, como temos clubes aqui em São Paulo, né, com vários grandes clubes no Brasil. Então, o foco da lei de incentivo é justamente estar ali fomentando a atividade local, o desenvolvimento da prática esportiva local. E isso, a lei de incentivo ao esporte, ela chega como uma importante ferramenta para essa inclusão social por meio do esporte. Ministro, queria falar um pouquinho do combate à fome. O seu ministério tem vários programas ligados. A gente teve umas estatísticas meio estranhas sendo divulgadas faz pouco tempo. Bem estranhas. Bem esquisitas, que dão margem a interpretações e a conclusões de que, bom, isso não é bem assim. Mas é claro que há pessoas mais vulneráveis, né, e expostas à fome. E de que maneira o Ministério trabalha para combater isso? Lacombe, também não vou entrar no mérito de números, eu falo aquilo que o Ministério faz e baseado em evidências. Então, temos hoje o Cadastro Único, que é esse banco de dados que eu comentei agora há pouco, que 89 milhões de pessoas estão lá identificadas nesse banco de dados nosso. Dentre elas, 17 milhões estão na faixa da extrema pobreza. E todas elas recebem Auxílio Brasil de no mínimo R$600, que é suficiente na maioria das cidades do Brasil, tá certo? A fazer frente ali à sua despesa com relação à alimentação, com relação à segurança alimentar. Então, isso são dados, né? Não é pesquisa. Isso são dados do Ministério da Cidadania e que eu lhe afirmo, o Auxílio Brasil chegou zerando a fila. Nós temos 100% das pessoas identificadas no Cadastro Único, como na faixa da extrema pobreza, recebendo o benefício Auxílio Brasil de R$600 no mínimo. No mínimo. Né? Pessoas em situação de rua, 180 mil identificados, 150 mil recebendo o Auxílio Brasil. Então, o Auxílio Brasil, hoje, né, até o final do ano, a gente deve chegar em torno de 21 milhões de famílias, são quase 60 milhões de pessoas beneficiadas diretamente pelo programa de transferência de renda, tá certo? Sem ninguém hoje autodeclarado, identificado pelo Sistema Único de Assistência Social, que é essa rede presente no Brasil todo, de CRAS, de CREAS, de posto de cadastro único, né,
com um trabalho de excelência praticado pelo educador social, pelos assistentes sociais do nosso país, buscando, né, essas pessoas, acolhendo essas pessoas que eles identificam e colocam no cadastro único. Nós temos 100% das pessoas, pós esse trabalho do SUAS, recebendo o Auxílio Brasil. Então, é esse o ponto que a gente coloca, né? Não obstante, os indicadores, né, que refletem uma situação de desnutrição, de magreza extrema, de nascimento de baixo peso, também todos, né, numa média evolutiva, né, apontando para melhoras nesses indicadores. Então, esses são os fatos hoje que estão postos à prova. E falando de dados, né, de números que às vezes são jogados ao vento, outro dia colocaram num jornal de grande circulação que nós tínhamos 86 milhões de pessoas na rua no Brasil. Imagine, quase 50% da população. E foi colocado num jornal de grande circulação. Tem um candidato que dizia que havia 25 milhões, 30 milhões de crianças na rua. Então a gente começa a ver realmente o nosso papel em esclarecer, né, em ter transparência, né, nos dados para a nossa população. E, desculpe, mas há outros programas ligados ao combate à fome, por exemplo, programas de doação, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, não sei se se inclui nisso também as hortas escolares. Sim, e esse mesmo do CEAGESP que o senhor citou agora há pouco, né, que não só evita desperdício, como dá bom uso àquilo que é sobra, aparentemente, né? Esse foi um programa que foi instituído pelo presidente Bolsonaro, principalmente num momento ali de pandemia, né, que chama-se Brasil Fraterno. Nós identificamos, né, a rede brasileira de bancos de alimentos em um site do Ministério da Cidadania. Então, Cidadania/Comida no Prato, que esse foi o nome do programa que nós demos. Então, está ali mapeado, georreferenciado, esses bancos de alimentos que funcionam como depósitos para posterior encaminhamento desses alimentos que são doados. Como é que é feita a distribuição depois? Como é que ele chega lá na ponta? O banco ficou claro para a gente, mas como é que é esse caminho do alimento? Como é que acontece? A empresa, por exemplo, o supermercado, a rede tem privada, os produtos, a rede privada, aí ele se cadastra como doador no próprio site, também de maneira muito rápida, muito célere. No site, ele se cadastra como doador. A partir dali, os produtos que ele deseja doar, né, dentro do prazo de validade, certo? Ele identifica um desses bancos de alimentos, uma dessas cozinhas comunitárias, né? Um Mesa Brasil, por exemplo, próximo do seu supermercado, e a partir dali faz a destinação daquele material, né? daqueles alimentos. Com isso, ele consegue evitar, né, essa logística reversa desse alimento estar voltando, às vezes pós prazo de validade, para destruição. Então, gerando todo um problema ali, inclusive aumento de custo do produto. Então, é uma outra frente que você está ajudando a combater, que é a questão do aumento do preço de alimentos. Combate ao desperdício desses alimentos e também consegue oferir benefícios fiscais com essa doação. Porque o próprio site do Ministério da Cidadania emite uma certidão de doação eventual. É a contrapartida, né? A contrapartida, importante, que vai fazer com que esses supermercados, essas empresas consigam um abatimento, um desconto no ICMS. Né? Eu preciso chamar um intervalo, senhor, me desculpe, a gente vai voltar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Antes, um recado para você que acompanha o Agora com Lacombe. O Agora com Lacombe está de volta, hoje no formato balanço, conversando com o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Como é que a gente terminou? Pela ordem, Alain. Vamos lá, ministro, o senhor falou de moradores de rua. Existem hoje muitos moradores de rua, não só no Brasil, mas no mundo, portadores de doenças psiquiátricas. E devido a uma agenda de esquerda, do movimento antimanicomial, ficou muito difícil fazer a internação desses moradores de rua. Como é que o Ministério da Cidadania pode agir para minimizar este problema e se há alguma ação em curso? Olha, o Ministério da Cidadania, recentemente, ele lançou um edital de credenciamento, né, dos hospitais, que eles são habilitados a fazer o tratamento psiquiátrico, né, para essa população, para essas pessoas. Nós respeitamos a questão da autonomia da vontade, né, no caso do tratamento, né, principalmente
quando a gente tem uma outra frente, conforme eu conversei, das comunidades terapêuticas. Mas ela anda também, tá certo? Como uma outra ferramenta de combate a essa situação, essa mazela que vivemos, principalmente as pessoas em situação de rua, com tratamento hospitalar, com tratamento em hospitais que são credenciados, né, a partir do ano passado pelo Ministério da Cidadania para desempenhar esse papel. Ministro, o Ministério da Cidadania acaba aparecendo no noticiário muitas vezes em épocas de tragédias, né? Eu mesmo me recordo de ter entrevistado o senhor já na pasta, né? Por conta de chuvas. Na Bahia mesmo, o estado do senhor, 480 mil, quase 500 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas recentemente, 80 mil desabrigados. Isso aconteceu em diversas partes do país e isso acontece todos os anos em diversas partes do país. Como é que o Ministério da Cidadania, que acaba agindo como um socorrista, né? A gente vê os ministros lá com colete, sobrevoando as áreas e destinando recursos que saem por medidas provisórias de última hora. Como é que o Ministério da Cidadania entra em campo aí para a gente tentar evitar que um dia, né? Para que esse cenário não se repita, quem sabe um dia? Nós temos o Sistema Nacional de Proteção Defesa Civil. Ele é coordenado pela Defesa Civil, MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério da Cidadania faz parte desse sistema, assim como o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, né, compondo ali essa ajuda, esse enfrentamento a uma situação de crise como essa. Quando temos calamidades, desastres dessa monta, como você bem citou, né, tivemos na Bahia, depois Minas Gerais, Pernambuco, com um número, infelizmente, muito grande de mortos por deslizamentos lá. Nós deslocamos essa equipe, né, com vários ministérios integrantes desse sistema, e cabe ao Ministério da Cidadania o acolhimento das pessoas desabrigadas. Então, as pessoas que perderam suas casas, né, ou então estão em situação de risco iminente, né, para um outro deslizamento, um outro desastre, essas pessoas elas são acolhidas, né, nesses abrigos provisórios, e esse é o papel do Ministério da Cidadania. Com todo o sistema único de assistência social, o nosso SUAS, né, a gente parte, né, dessa premissa, né, de, primeiro, orientar as pessoas que muitas vezes se encontram em situação de risco, né, ajudando a Defesa Civil ali na retirada dessas pessoas. Muitas vezes são idosos, crianças, pessoas com deficiência, né, que precisam ser retiradas dessa região. Nós levamos para esse abrigo provisório e, a partir dali, entra os demais ministérios. O Ministério da Saúde vai conosco para os abrigos, está ali fazendo o atendimento de saúde. O Ministério do Desenvolvimento Social, que era a parte nossa, cuida também desse atendimento social, regional, saúde. Né? O Ministério do Desenvolvimento Regional também, que é a parte de reconstrução. O MINFRA, com a questão das escolas, das estradas que são retiradas. Então, a gente consegue fazer um apoio bem integral a essas famílias. A semelhança do que acontece lá na Operação Acolhida, em Roraima. Então, lá em Roraima, que a gente está vivendo um fluxo migratório dos venezuelanos. Dos venezuelanos, bastante grande. Mais de 80 mil venezuelanos acolhidos, né, pelo Brasil. É uma situação bem triste que a gente verifica lá das famílias que saem da Venezuela. E o Ministério da Cidadania também é coordenador de 2 subcomitês. Um subcomitê de acolhimento desses migrantes e da interiorização, destinação para os municípios, né, no país. Mais de 800 municípios fazem parte dessa parceria e a gente consegue alocar esses irmãos venezuelanos que saem de lá numa situação bastante complicada para vir para o Brasil. É impressionante como o seu ministério se relaciona com muitas outras pastas, né? E eu sei que há, por exemplo, uma parceria, um trabalho em conjunto com o Ministério da Educação, se não me engano, para levar a internet, né, para pessoas mais isoladas, em áreas mais carentes, né? Esse é um projeto que está em curso? Está em curso. É um ministério, de fato, intersetorial, né? Parceria com várias pastas. Esse da internet, ele está junto com o MEC, o Ministério da Educação, como também com o Ministério das Comunicações. Então, nós estamos fazendo um investimento nas escolas, internet nas escolas para a população, né, em situação de vulnerabilidade social, como também adquirindo antenas, porque lançamos recentemente o aplicativo do Cadastro Único, para que as pessoas se identifiquem e possam fazer o seu cadastro, né, hoje por meio do celular. Está disponível, mais 4 milhões de downloads hoje já é feito. Isso tudo com o propósito de estar ali facilitando a vida da população em situação de vulnerabilidade, para não precisar se deslocar toda vez para um centro de assistência social.
ela pode fazer hoje por meio do aplicativo do Cadastro Único. E com ato contínuo essa política de lançar o aplicativo, nós disponibilizamos antenas para a região remota, onde tinha sombreamento do sinal de internet. A gente está colocando essas antenas em parceria com o Ministério das Comunicações, assim como a internet nas escolas com o MEC. Né? Outros tantos programas que a gente tem lá, como Conta Pra Mim, que é também junto com a primeira infância, que a gente faz com o MEC, a própria condicionalidade de permanência, né, do Auxílio Brasil, que é ali o controle de frequência escolar, que era uma outra preocupação nossa, a evasão escolar pós-pandemia, né, que as escolas ficaram fechadas no Brasil. E a gente tinha esse receio, o Ministério da Educação, de ter uma grande evasão escolar. No entanto, a gente vê que o Auxílio Brasil está ajudando até nisso, que hoje, pelo sistema Presença do MEC, temos mais de 20 milhões de crianças, né, frequentando as escolas, né, cadastradas pelo sistema, graças ao benefício Auxílio Brasil, que tem essa condicionalidade lá, como permanência ao recebimento do programa. Então, veja que o quão é importante a gente estar com todos os ministérios caminhando para o mesmo lado, né, caminhando aí juntos. E além dessa interface com ministérios, a impressão que fica ouvindo o senhor falar sobre todos os programas é que também é um ministério que trata lá na ponta, né? Trata no município, trata nas prefeituras, especialmente nos rincões ali. É necessária uma capilaridade grande nessa pasta, né? Teve algum avanço, ministro, nos últimos anos, do ponto de vista até de informatização, já que se descobriu tantas pessoas com auxílio emergencial, mas para chegar mais lá na ponta mesmo? Estamos passando por um processo de modernização, aperfeiçoamento de toda essa base de dados, que é o Cadastro Único. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal. Então, Casa Verde e Amarela, né? Tarifa social de energia elétrica, só em São Paulo beneficia a mais de 1.400.000 famílias, né? A isenção da taxa de concurso público para as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Nós temos o Auxílio Gás. Então, todos esses programas, eles acabam bebendo na fonte do Cadastro Único, que é esse banco de dados, que é a porta de entrada para os programas sociais. A gente disponibiliza também para estados e municípios. Então, ele passa por um processo constante de aperfeiçoamento, né, para poder garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas estejam identificadas, que a gente faça chegar todos os programas e benefícios a elas. Lançamos o aplicativo recentemente para facilitar essa comunicação com a população, né, sem a necessidade de estar indo diretamente ali, num primeiro momento, para o Centro de Assistência Social. E esse é o nosso propósito, estar sempre avançando em tecnologia, tá certo? Em benefício da população. Ministro, para a gente encerrar, o senhor imagina o Brasil um dia sem um ministério como o do senhor, quer dizer, chegando a um nível de ter um IDH muito alto e sem ter a necessidade de ter um ministério como o que o senhor administra, que tem o seu papel, né? Nós aqui entendemos e apoiamos, mas sonhamos com um país em que não seja necessário que o Estado fique ali, que seja um Estado social. O senhor imagina, o senhor consegue vislumbrar esse país em algum momento mais à frente? Estamos vivendo um momento de transição, um momento de mudança de conceito em programas de transferência de renda, em programas de benefício social. Então, hoje estamos no Brasil a assistência social da autonomia. Então, justamente buscando que a população dependa cada vez menos da ajuda direta do Estado. Então, como vemos uma região, né, onde várias pessoas estão ali até hoje, na dependência, né, de um programa de transferência de renda, isso acende um sinal de alerta. Acende um sinal de alerta e isso faz com que a gente procure meios, né, de superação da pobreza. Então, o Brasil tem muito caminho pela frente a percorrer. Eu acho que apontamos na direção correta, oferecendo oportunidades, geração de emprego e renda, capacitando essa população. E, dentro em breve, sim, a gente vai ter uma população brasileira dependente cada vez menos de um programa social. Mas, não obstante, um governo que mais investiu em programas sociais, principalmente na situação que nós passamos aí de pandemia. Ministro, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Bom trabalho, boa sorte ao senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Alain, obrigado, Silvio. E esclarecer, principalmente, a população brasileira. Estamos à disposição. Muito Parabéns. Obrigado. Alain Gani, Silvio Navarro, obrigado a vocês. O Agora com Lacombe volta na semana que vem. Até lá.